Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Soares. Jornal das 10 com José Rafael Lopes. E José, a Ministra da Saúde admitiu hoje cobrar uma taxa a quem recusar uma vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados, mas há cerca de 3.000 pessoas à espera de uma vaga. Um número que aumentou quase 60% face ao final do ano passado. O objetivo é evitar que doentes com alta clínica continuem internados no Serviço Nacional de Saúde. Quando existe uma resposta alternativa disponível, a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, diz que o Governo se está a dar uma hipótese. Para este problema existem várias soluções e no limite, sim, temos de pensar, quando estão esgotadas todas as situações e quando existe oferta por parte do sistema, nomeadamente uma oferta de um espaço em cuidados continuados, sejam eles de curta, média ou longa duração, em lar, em estrutura residencial para pessoas idosas. Quando existem essas soluções, cuidados domiciliários, e não se consegue mesmo assim, e há situações onde mesmo assim não se consegue que a pessoa saia do hospital, nós temos de começar a considerar também soluções como esta. A possibilidade admitida por Ana Paula Martins, a Ministra da Saúde, esta manhã em Torres Vedras. A taxa poderá aplicar-se quando houver vaga ou rede num lar, a menos de 90 minutos de distância. Os representantes das unidades de cuidados continuados e administradores hospitalares dizem que, por si só, a medida não resolve o problema e defendem que é preciso criar mais vagas. Nos últimos 2 anos, a capacidade de resposta aumentou, ainda assim não chega para responder à procura. Há utentes à espera de uma vaga durante meses. Este é um artigo que faz manchete esta hora em observador.pt, é assinado pelo jornalista Tiago Caeiro. José, o PSD ataca o legado do PS em política de imigração. São críticas que chegam depois do caso de Ceuta. O Governo recusou atacar Pedro Sánchez no momento mais crítico e rejeitou até assinar a carta de 22 líderes europeus a pressionar o chefe do Governo espanhol, mas depois de ultrapassado o momento mais agudo da crise migratória, o PSD foi construído uma narrativa de crítica às políticas de Pedro Sánchez e o legado do PS durante os governos de António Costa. Num vídeo publicado nas redes sociais do PSD, Hugo Soares puxou dos galões do Governo e atirou aos socialistas. Provoca-nos a reflexão de que como andou bem o nosso Governo em regular a sério, com responsabilidade, a imigração em Portugal. Durante 8 anos, o governo do Partido Socialista fechou os olhos a uma grave crise migratória que estava a acontecer em Portugal. Nós sentimos isso na pressão que houve na habitação, no Serviço Nacional de Saúde, na educação. Hoje está demonstrado que foi cerca de mais de 1,5 milhão de pessoas que entraram em Portugal sem regra. Isso não pode voltar a acontecer. Este legado do Partido Socialista que nós voltamos a denunciar e que condenamos efetivamente foi por nós resolvido. Chama-se regular a imigração com responsabilidade, segurança e humanismo. Hugo Soares, depois de, ao final da manhã, Luís Montenegro, sem nomear Pedro Sánchez, ter criticado quem não consegue regular os fluxos migratórios, além dos altos dirigentes do Governo e do PSD terem falado, Luís Neves já tinha emitido um comunicado a alertar para as políticas nacionais que podem ter impacto noutros Estados-membros da União Europeia e a pedir que se evitem medidas que funcionem como um fator de atração. André Ventura insiste na demissão do Ministro da Administração Interna e pede uma intervenção pública a António José Seguro. Depois de saber que a Procuradoria Europeia está a investigar os contratos celebrados pela PJ quando Luís Neves era diretor nacional e que estão a ser investigados fundos europeus que pagaram parte das obras feitas pelo antigo ministro das instalações, antigo amigo do ministro nas instalações da PJ. André Ventura insiste na demissão de Luís Neves e pede a António José Seguro que tenha uma declaração pública sobre o caso. Sobretudo acho que é preciso agir, exigir responsabilidades e chamar a atenção do Governo para o descrédito que está a acontecer, para a degradação das instituições que está a acontecer. Falta ao Presidente da República mostrar também essa capacidade de ação. Eu sei que o Sr. Presidente já disse que está a agir, mas não basta dizer que está a agir, é preciso que compreendamos em que é que está a agir e como. É necessário, sem dúvida. Eu penso que neste momento é necessário.
André Ventura, em declarações aos jornalistas na sede do partido em Lisboa, o presidente do Chega revelou ainda não ter novidades sobre o ato de vandalismo que aconteceu no gabinete na Assembleia da República. As candidaturas ao ensino superior na primeira fase já ultrapassaram o número registado no ano passado. Foram submetidas mais de 51 mil candidaturas, são quase mais 2 mil face ao mesmo período do ano passado, sendo que os alunos têm até quinta-feira para concorrer. Este adiamento do acesso ao ensino superior acontece devido às falhas na correção dos exames. Os dados foram disponibilizados pela Direção-Geral do Ensino Superior. Esta subida de número de candidatos vem contrariar as expectativas do primeiro dia do concurso, quando apenas 304 alunos tinham apresentado candidatura, muito abaixo dos 10 mil que o tinham feito no primeiro dia do concurso, no ano passado. Noutros temas, o Qatar diz que estão em vigor esforços para tentar reduzir as tensões entre Estados Unidos e Irão. Que continuam os dois países à procura de um acordo para terminar as hostilidades no Médio Oriente. O emir do Qatar falou ao telefone com Donald Trump sobre os recentes acontecimentos na região, com esse objetivo de tentar colocar água na fervura. Durante a chamada, o presidente dos Estados Unidos terá elogiado o papel do Qatar em apoiar os esforços diplomáticos e facilitar o diálogo, mas não abordou a possibilidade de um entendimento ficar fechado esta quarta-feira. E o investigador de História Militar, Pedro Nascimento, diz que quer o Irão, quer os Estados Unidos, querem o entendimento. Mas não pretendem deixar passar a ideia de que um deles está a ceder perante o outro. No gabinete de guerra, Pedro Nascimento diz que ambas as nações têm clara noção de que um acordo de paz é o melhor para cada um dos envolvidos, mas ninguém quer ser o país que dá o braço a torcer. Eu creio que nenhum dos dois quer assumir uma negociação direta. E isto acontece porque, na geopolítica, a percepção é muitas vezes tão importante como a realidade. Ambos querem um entendimento para reduzir a tensão no Estreito, mas nenhum quer transmitir a ideia de que foi obrigado a sentar-se à mesa pelo outro. Por isso, a diplomacia está a avançar, pelo que parece, mas a narrativa continua a ser uma arma de guerra. Pedro Nascimento, no gabinete de guerra, o investigador de História Militar destaca ainda a ação dos Houthis junto da Arábia Saudita, diz o especialista, que está a alargar o conflito a mais regiões. José, vamos agora a outras notícias que estão a marcar a atualidade. O Governo deu posse a quase 50 novos conservadores de registros. Para setembro está prevista a entrada de mais 66 profissionais, o que significa que até ao final do ano os serviços do Instituto dos Registros e do Notariado vão ser reforçados com mais de uma centena de conservadores. Cerca de 90% dos novos conservadores são mulheres. A média de idades ronda os 40 anos. O Benfica vai abrir a fanzone do Estádio da Luz no domingo para que os adeptos possam acompanhar a estreia no Campeonato Nacional com o Académico de Viseu. O jogo em casa do Benfica vai ser feito à porta fechada, uma vez que o clube está a cumprir castigo. O Benfica salienta que a operação foi preparada em articulação com as forças de segurança para garantir todas as condições para os adeptos. O castigo de um jogo à porta fechada é uma consequência da utilização de pirotecnia por parte de adeptos benfiquistas em 5 jogos da temporada 2022-2023. Benfica e Académico de Viseu jogam no domingo a partir das 8h30 da noite. E para terminar, Filipa, já tens planos para dia 12 de agosto? Olha, o meu plano passa por vir trabalhar, mas conta o que é que vai acontecer no dia 12. É o dia do eclipse solar, Pois é. Começa por volta das 6h30 da tarde, termina às 8 da noite. Tenho mais uma pergunta, se já fizeste a tua reserva? Não sei de que reserva é que estás a falar, mas acredito que seja aquele belo do óculo. Aqueles belos óculos que grátis para observar o eclipse. Estavam esgotados. Houve muita gente a ficar com essa primeira leva, mas o estoque está a ser reforçado e agora estão novamente disponíveis. O site é clubedavisão.pt. Basta fazer um registro individual e levantar os óculos em qualquer ponto do país, sendo que podes fazer mais do que um registro. Há inclusive aqui uma colega nossa que já está a fazer para ela e para a família toda. Também tenho de me despachar e fazer o registro para ver se tenho os meus. Acredito, José, que esta reserva de óculos tenha esgotado porque não se pode ver. Exatamente, é um aviso. Exatamente, é um aviso que chega da agência Ciência Viva e é um aviso importante, até porque ver este eclipse que vai acontecer no dia 12 sem os óculos adequados tem riscos, pode levar a queimaduras na retina permanentes, visão distorcida durante algum tempo e até perda permanente de visão. Portanto, atenção aos óculos. Não vale olhar diretamente, não é? Vale olhar diretamente. Convém que estes óculos não esgotem. E se esgotarem, não é sem arriscar, não vale a pena ir ver. Exatamente, sendo que há também uma via alternativa para tentar obter estes óculos, além da agência Ciência Viva, é possível comprá-los em farmácias, há algumas lojas online, embora aqui é preciso ter algum tipo de atenção, e também em supermercados, por norma,
um valor que ronda os 3 euros. Não são só os nossos olhos que podem sofrer. A Direção da Ciência Viva desaconselha também o uso de telemóveis e câmaras para gravar o eclipse, visto que pode danificar os equipamentos por não estarem preparados para a luz solar direta. Olha, Portanto, esta não sabia. esta é importante, é quase como nos concertos que ninguém vê o concerto porque estão a filmar. Exato, aqui é a mesma coisa. Exatamente. Não filmar o eclipse, ver com os óculos. Muito bem, um bom alerta aqui a fechar este Jornal das 10.